Hoje eu quero ministrar então, continuando essa série de palavras, sobre os ciclos de 7 anos. Ciclos de 7 anos. Vamos orar? Para que o Senhor fale conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos nessa tarde, nessa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê coração sábio nessa noite. Coração sábio que sabe discernir a tua vontade. Coração sábio que sabe prosseguir na tua vontade. Um coração sábio, ó Pai, onde nós aprendemos a ter essa sabedoria, porque sabemos contar os anos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, muitos irmãos, talvez, têm 40, 50 anos de idade, 60, outros 70. Mas diante de Deus, talvez tem 5 anos, 5 meses, 10 anos, 3 meses. Porque a vida deles não foi, de fato, uma vida contada diante do Senhor. E meu objetivo nesses dias é mostrar para você que Deus quer contar os seus dias. E porque eu amo a sua vida, eu preciso te alertar, te advertir em amor. Se volte para o Senhor nesse tempo. Nós vivemos o tempo do fim. Creio que o relógio de Deus já está em cima do horário da volta. Eu creio nisso. Isso é uma crença pessoal. Se você não crê, não tem problema. Mas eu creio. Eu creio que nós vivemos dias difíceis por causa de aquilo que é bom tem se tornado ruim, e aquilo que é ruim tem se tornado bom. Nós vivemos dias contrários à palavra, mas nós somos um povo separado, guardado, que o Senhor quer te levar a viver a plenitude dele na sua vida. Então, quando eu te ensino a respeito de contar os anos, é porque eu quero que você desfrute de tudo aquilo que Jesus conquistou por você. E saber contar os anos, então, vai produzir em você um coração sábio. Sabe, a coisa que você mais precisa na sua vida, filho, é sabedoria. Mas não é sabedoria de homens, é sabedoria de Deus. E Deus está falando para nós no Salmo 90, 12. Olha, se você aprender a contar seus dias, você vai encontrar sabedoria. Coração sábio. Então, por que você tem muitas vezes dificuldade para prosperar? Porque te falta sabedoria para prosperar. Por que você tem dificuldade no casamento, no seu relacionamento com a sua esposa? Porque te falta sabedoria para lidar com a esposa, ou com o cônjuge. Por que você tem sabedoria, problemas, talvez até mesmo imigratórios? Porque te faltou sabedoria, conhecimento a respeito de alguma causa, a respeito de alguma situação. Por que muitas vezes você não tem uma oração respondida? Talvez porque faltou sabedoria para orar. Então, a nossa vida, a nossa caminhada cristã é Deus nos aperfeiçoando, nos amadurecendo, para que possamos agir diante dele com sabedoria. Eu esqueci de falar para as crianças hoje, né? Pampararara. Crianças, eu preciso da sua cooperação. Hoje vocês estão participando aqui no culto, porque vocês estão aprendendo a ouvir a palavra. Por isso vocês estão aqui hoje. Muitas vezes alguns irmãos falam: pastor, por que os domingos, os primeiros domingos do mês são um culto da família? É muito complicado ouvir a mensagem com as crianças falando. Preciso da sua ajuda. É muito complicado ouvir a mensagem com as crianças falando. Eu já tenho TDAH e aí eu já perco tudo. Eu estou ouvindo o Senhor, mas eu estou pensando em outras coisas. Pois bem, as crianças estão aqui, irmãos, e vocês são testemunhos para ela, de como cultuar o Senhor. Então, quando o louvor está acontecendo, pelo amor de Deus, louve. Louve por causa do Senhor, mas também por causa delas que estão olhando para você. Porque elas aprendem olhando, muito mais do que eu falando com elas. Na verdade, elas não vão talvez nem me ouvir aqui, mas o que elas viram em vocês, elas vão replicar. Então é importante elas participarem conosco pelo menos uma vez por mês. E é o rebanho mais precioso, como diz a minha esposa.
Ele é o mais precioso, os pequeninos do Senhor. Então, crianças, quero te pedir para vocês prestarem atenção na palavra, amém? Só as crianças, amém? Tem uns que estão em dúvida se é criança ainda ou não, né? Amém. Continuando então, nós vemos que na vida de Abrão, por exemplo, ou Abraão, nesse período ele era Abrão, a Bíblia diz que Deus chamou Abrão. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que, em um determinado momento, ele parou num lugar chamado Harã. E a partir daí, você vê que Deus não conta os dias de Abraão. Deus só vai contar os dias de Abraão depois que ele foi para o lugar que ele falou que iria ser mostrado para ele. E aí Deus começa então a contar os dias de Abraão com 75 anos. E os 75 anos antes não foram contados. Harã significa atraso. Abraão atrasou o seu chamado, porque ele parou no atraso. Você percebe que quando Abraão também, ele quis ajudar a Deus, isso é uma coisa interessante, não queira ajudar a Deus. Abraão quis ajudar a Deus, e no dia que ele decidiu ajudar a Deus, ele foi e gerou Ismael. Ismael é um filho que ele teve com uma escrava, com uma serva. A Bíblia fala que ao fazer isso, Deus não se agradou, porque a vontade de Deus é fazer aliança com Abraão por meio da sua promessa, não por meio do seu esforço próprio, da sua capacidade própria, mas baseado unicamente na força e na promessa que Deus dá a ele. A Bíblia diz então que ele gerou Ismael. E se você for ver agora, Deus pausa a contagem na vida de Abraão. Abraão, se eu não me engano, ele está com 89 anos no dia que Ismael é gerado. 89 anos. Deus para de falar com ele. Não se vê menção de altar, não se vê menção de promessa, não se vê menção de comunhão entre Abraão e Deus. Muitos anos foram paralisados. E agora Abraão está com 99 anos. Quantos anos, irmãos? Aí Deus aparece para ele e diz: olha, de hoje a 1 ano você vai ter um filho. Mas você não pode esquecer que Abraão com 99 anos não pode ter mais filho de jeito nenhum. Antes ele não podia ter o filho com a Sara, porque Sara era estéril. Agora com 99 anos ele não pode ter filho de jeito nenhum. E Deus está falando para ele: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Por quê? Porque se você quer ajudar a Deus, Deus vai te deixar aí até o final de si mesmo, para Ele voltar a contar os dias na sua vida. Então desista hoje. Desista agora, porque nós queremos continuar essa contagem. Então nós vemos que, até mesmo na vida dos crentes, tem crentes que Deus conta os dias, tem crentes que Deus não conta os dias. E existe um princípio na palavra de Deus. E é sobre esse princípio que eu quero compartilhar com você hoje. A maneira de nós estudarmos a palavra é ver Cristo. Essa é a maneira que nós estudamos a palavra. A prioridade máxima é ver Jesus. Então, quando você vê o cordeiro lá da Páscoa, nós estamos vendo então o Senhor Jesus agindo para nos salvar do juízo. Quando você vê, como eu disse no culto passado, quando Gideão pegou a lã e colocou, se ela amanhecesse molhada, era o Senhor que estava chamando ele. A lã vem de quem? Do cordeiro. Quem que é o cordeiro? Cristo. Cristo já veio? Já. A lã já foi dada? Já. O que significa ela estar encharcada? O orvalho do céu. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que graça e verdade vieram. Jesus veio encharcado da graça de Deus, do orvalho do céu. Só que Gideão, ele não acreditou. Ele falou o seguinte: olha, se eu acordar amanhã de novo, e a lã estiver seca, em volta tudo molhado, aí eu creio que Deus me chamou. Mais uma vez você tem que ver Cristo nessa história.
Não dá para você ver a história apenas lendo ela de forma histórica. Você tem que enxergar Cristo. Jesus na cruz é a lã seca. Ele foi consumido pelo fogo de Deus, para que o orvalho dele fosse esparramado, derramado à sua volta. Todos que estão aos pés da cruz estão recebendo o orvalho de Deus sobre a sua vida, da graça de Deus sobre a sua vida. Então essa é a maneira que nós lemos a palavra. E quando eu falo para você dos ciclos de 7 anos, você tem que aprender primeiro a ver Jesus, mas usar disso também para aplicar na sua vida, para que haja sabedoria no seu coração. Nós vemos então, por meio da palavra, que Deus, Ele trabalha com datas. Jesus morreu exatamente no dia exato da Páscoa. No horário das 9 da manhã, o cordeiro era preso ao pé do altar. Às 9 da manhã, Jesus foi pregado na cruz. Às 3 da tarde, o cordeiro era sacrificado. Às 3 da tarde, Jesus expirou. Então, será que Deus se importa com datas? Claro que Ele se importa. Ele se importa. É importante, então, para o nosso Pai, as datas. Então tem que ser importante para você também. E a maneira que Deus conta os seus dias é através de ciclos de 7 anos. Quantos anos, irmãos? Para dar um testemunho para os irmãos. Hoje tem alguns irmãos lá da videira de Margate aqui. Me fez lembrar algo. Eu comecei a pastorear há aproximadamente 8 anos e meio atrás. 8 anos e meio atrás. E em 2024, ficou decidido que eu deixaria a videira de Margate e viria abrir a igreja aqui. Em 2025, 2024, em outubro de 2024, nós iniciamos a igreja aqui. E se você for contar os anos, quando completaram 7 anos exatamente, eu deixei de pastorear a igreja de Margate e comecei a pastorear aqui a igreja em Porto Santa Lúcia. Um ciclo se fechou. Um ciclo se fechou. E Deus então providenciou um outro lugar que Ele me queria, para iniciar um novo ciclo de 7 anos. Pastor, quer dizer que daqui 7 anos eu vou embora? Não faço plano. A não ser que Jesus volte, eu vou embora. Mas eu não faço plano de sair daqui. Aqui é o meu lugar. Eu não vou falar que eu vou morrer aqui, porque eu creio muito que eu vou ser arrebatado aqui. Mas, aqui é o meu lugar. A sua vida também, ela é contada diante de Deus através dos ciclos. Por exemplo, eu e minha esposa temos 20 anos de casados. Vamos ter, daqui a pouco, 3 ciclos de 7. 21, 3 vezes 7? Aleluia. No último culto foi pesado, né, irmãos? Muita matemática. Mas vamos continuar com as matemáticas aqui hoje. Então, eu preciso entender o que cada ano representa na minha vida, no meu casamento. O que cada ano representa na minha vida, no meu ministério, no meu trabalho, na minha vida nesse país. Talvez você está vivendo aqui e vamos completar também 7 anos. Mas o que cada ano representa? Ou você vai começar algo agora, diante do Senhor? Você tem que entender o que cada ano representa também. E o primeiro ano, então, aliás, o fundamento bíblico é Levíticos capítulo 25, verso 8. Contará 7 semanas de anos, vezes 7 anos. Levíticos 25, 8. Vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Veja, a contagem de Deus não é a contagem cronológica. Ele conta, então, em períodos ou ciclos de 7. Viu o tanto de 7 que apareceu ali? É só para te dar uma percepção de como são os ciclos de Deus nas nossas vidas. Deus tem ciclos na sua vida. E a maneira que Ele conta esses ciclos são através dos ciclos de 7 anos. Essa é a sabedoria de Deus. Você quer alcançar um coração sábio? Aprenda a contar os anos. Como que Deus conta? Através dos ciclos de 7 anos. Amém? E você não pode esquecer que... Quantos dias tem a semana?
Aleluia, os irmãos estão afiados. Qual que é o último dia da semana? Não é domingo não, irmãos. Sábado. Sábado, no Antigo Testamento, era o dia do quê? Descanso. Então, o sétimo representa o quê? Descanso. Você percebe como que Deus faz? Então, Ele nos ensina de forma didática desde Gênesis. A Bíblia fala que Ele foi criando todas as coisas. No sexto dia, Ele cria o homem, mas no sétimo Ele faz o quê? Descansa. Deus se cansa? Não, a Bíblia diz que Deus não se cansa, nem se fadiga. Então, por que a Bíblia diz que Ele descansou das suas obras? Porque Ele acabou, Ele encerrou aquilo que Ele tinha feito, para entregar nas mãos do homem uma obra terminada ou consumada. Então, Deus não criou o homem para trabalhar, sabia disso? Deus não criou o homem para trabalhar. Deus criou o homem para cultivar. É diferente. Cultivar é diferente. E guardar. Mas, com a queda do homem, ele perdeu tudo isso. Mas com a vinda de Cristo, Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso perfeito. Ele é o 7 nas nossas vidas. Por isso você tem que aprender a vê-lo em todas as coisas. E nós vemos então, em Deuteronômio capítulo 15, verso 1, mais uma vez a menção do 7. Desse ciclo de 7 anos. Ao fim de cada 7 anos, fará remissão. Fala remissão. A cada 7 anos, o que vai acontecer? Remissão. Remissão. Já ouviu aquela palavra, remissão de pecados? O que quer dizer isso? Em outras palavras, apagar os pecados, perdoar os pecados. A cada 7 anos, então, haverá remissão. Remissão. Continuando. Verso 2. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Então preste atenção. Vamos supor que nós estamos no sexto ano e você me pede emprestado $1 milhão. Mas o 7º ano está chegando. E no 7º ano o que vai acontecer? Em outras palavras, sua dívida vai ser perdoada. E eu não posso te exigir. Eu não posso te cobrar. Você não acha que isso é injusto, não? Sim ou não? Ninguém fala nada aqui. Eu te empresto $1 milhão no 6º ano. Daqui a pouco vai cumprir o 7º ano. E no 7º ano, então, sua dívida é perdoada. Veja. O 7º, então, é a proclamação do quê? Do perdão. O 7º, então, é a proclamação da remissão. O 7º é a proclamação dos anos que foram devorados pelo gafanhoto, o Senhor vai te restituir também. Então, o 7º na Bíblia, nós vemos que é o dia do descanso, ou é o tempo do descanso. E nesse tempo de descanso, há perdão de pecados disponível. Isso aponta para a obra de Jesus. Todos nós estamos dentro desta obra consumada do descanso que o Senhor Jesus nos deu. Amém? Isso é só para mostrar para vocês os ciclos de 7 anos. Vamos começar então com o primeiro ano desses 7 anos. Primeiro ano, qual que é o símbolo dele? O que ele representa? Quantos mudaram para Porto Santo Lúcio há aproximadamente 1 ano atrás? Alguém? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. 2 anos. Alguém? 3 anos. 3 anos. 4 anos. Ainda mais, 4 anos. 5 anos. 6 anos. 7 anos. Eu não vou perguntar aqui até o 25º, que é o Poli, por exemplo. Ele já está aqui há 25 anos, parece. Mas, preste atenção. O primeiro ano nessa cidade, você que mudou para cá, é o ano do quê? Aprendizado. Você vai aprender as ruas. Você não sabe os nomes das ruas. A pessoa te fala o nome da rua, você fala, não conheço. E lá no lugar que você morava antes, você já tinha aprendido. Você sabia de cor, você não precisava nem de GPS. Então, o primeiro ano de um marco na sua vida,
do marco de um ciclo na sua vida, é o ano do que, irmãos? Aprendizado. É o tempo de aprender. Você vai aprender sobre o que você está envolvido. Talvez você começou a trabalhar agora, é o primeiro ano. O que você tem que fazer? Qual que é o alvo? Aprender. Aprenda como é que faz. Aprenda com quem já fez. Aprenda. Aprender fala de humildade. Aprender fala de você ser humilde para ouvir. Ouvir. Você percebe que esse primeiro ano, então, é o ano em que Deus está lançando as bases. Deus está estruturando as coisas, né? Nós estamos, para você entender, em outubro agora, nós fizemos 1 ano de videira em Porto Santo Lúcio. Para a glória de Jesus. Foi um ano de muito aprendizado. Eu tive que aprender muitas coisas a respeito dessa cidade, a respeito dos irmãos, a respeito do povo de Deus aqui. Aprendi muitas coisas, e estou aprendendo, com certeza. Mas foi um ano de aprendizado, onde eu aprendi a relacionar com os irmãos, aprendi a visitar os irmãos. Visitei a maioria dos irmãos aqui, ainda alguns que eu estou vendo aqui, falta te visitar. Estou esperando seu convite. Estou auto me convidando, como Jesus se convidou para Zaqueu. Mas foi um período que eu aprendi muito com os irmãos também. Aprendi a me relacionar com vocês. Aprendi a estar próximo dos irmãos. O primeiro ano do seu casamento, como é que foi? Quem é casado? É um ano de muito aprendizado. E muito ajuste. Porque a fulana gosta de café. O fulano não gosta de café. A fulana gosta de colocar a mesa de um jeito. Para o fulano, comer de frente à televisão é ok. Não preciso comer à mesa. Então, é um tempo também de adaptação. É um período em que você está em adaptação. E o que acontece nesse primeiro ano? Eu costumo dizer que quem mudou para os Estados Unidos, principalmente a mulher, ela tem um prazo de 6 meses. Se ela passar dos 6 meses, ela permanece. Mas se ela não chegar nos 6 meses, ela não vai dar conta. Ela vai embora. E o primeiro ano é o ano, então, de aprendizado e adaptação. Primeiro ano do seu trabalho, aprendizado e adaptação. Primeiro ano da sua vida espiritual. Quando você nasceu de novo, como é que foi? Você chegava na igreja, aí você olhava para o lado e falava, mas ninguém faz isso aqui, o que está acontecendo? Aprendizado. Você passava de frente ao cemitério. Se você veio da igreja católica, né? Como eu. E aí você olhava para o irmão e falava, mas ele não faz. Por que ele não faz, será? Você está aprendendo a se relacionar, aprendendo a conhecer. É um ano que você também deveria ler muito a palavra de Deus. Você deve ler sempre. Mas no primeiro ano é o ano que você tem que mergulhar. É o ano que você tem que estar de cabeça na palavra. Estabelecendo as suas bases. Paz. Como eu disse também, o primeiro ano é um ano de que você está se adequando, está ajustando as coisas. Talvez para vir para o prédio da igreja você usava uma via, aí você descobriu que tem outra melhor. Então você está ajustando para chegar mais rápido, para chegar no horário. Amém, irmãos? Aleluia. Então, o primeiro ano é o ano do aprendizado, né? E nós vemos que assim que os israelitas saíram do Egito, eu contei para vocês que Deus começou a contar os anos deles a partir de qual momento? Na Páscoa. Por quê? A Páscoa representa o quê? A nossa salvação. Que dia então que Deus começa a contar os seus anos? Quando você inteirou 1 ano de idade, de vida? Não. No dia que você nasceu de novo. No dia que você nasceu de novo, começa a contar os anos. Então quantos anos de crente você tem? Quantos anos de conversão você tem? Nós vemos que no primeiro ano da saída do povo de Deus do Egito, eles fizeram o quê? Receberam o quê? A lei. Receberam a lei de Moisés. Os primeiros 5 livros da palavra de Deus, o Pentateuco. Eles, naquele momento também, eles foram instruídos. No primeiro ano, eles receberam, na verdade, o livro em que falava da lei de Moisés. Mais tarde, veio Números. Mas você percebe que eles deveriam, então, se aprofundar no conhecer a Deus. Coisa mais importante, no primeiro ano, é conhecer a Deus.
Conhecer a vontade de Deus. Conhecer quem Deus é. Conhecer como que Deus te vê. É importante saber também. Quando Jesus começou o ministério, irmãos, alguém lembra? Quando ele começou o ministério, primeiro ano dele de ministério, o que foi o start do ministério dele? Cadê os crentes que estão aqui? Hoje eu vou conversar com vocês, eu não vou pregar. Não! Quando que Jesus começa o ministério? No batismo. E quando o batismo dele acontece, o que acontece nos céus? Uma voz do céu vem e diz o quê? Este é meu filho amado, ao qual eu tenho todo o meu prazer. Jesus não havia feito nenhum milagre nesse momento. Não havia feito nenhum milagre até esse momento. Porque não é pelas obras que você é filho amado. Não é pelo que você faz que você é filho amado. Você é filho amado porque Jesus já provou que você é amado de Deus. Então o primeiro ano é saber o quê? Sua identidade. Primeiro ano é você entender quem que é a sua identidade. Qual que é a sua identidade? Quem você é? Filho. Filho o quê? Amado. Vocês estão comigo, gente? Então esse é o primeiro ano. O primeiro ano é o ano do aprendizado. Mas o primeiro ano é saber quem você é. Quem que você é em Cristo. Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo já se fez novo. Saber quem Deus disse que você é muito importante. Porque se você não sabe, você aborta planos de Deus. Se você não sabe, você desiste logo. E quando eu te conto aqui a respeito de 7 anos, ou ciclos de 7 anos, você fala, nossa, é tempo demais, meu Deus do céu. Mas eu creio que Deus estabeleceu dessa maneira por um único motivo. Vocês estão comigo? Perseverança. Você tem que aprender a ser perseverante. E vai vir um ano da perseverança, eu vou contar para vocês daqui a pouco. Mas o primeiro ano é o ano do que mesmo, irmãos? Está escrito aqui, os irmãos já fizeram aí a cola. Segundo ano. Segundo ano é o ano que exige esforço intenso e persistência. É o momento de quebrar pedra. Aquela segurança que você adquiriu inicialmente, é só para te dar sustentação para agora você enfrentar os desafios. É o momento em que você vai trabalhar arduamente. Então, se você está no segundo ano do seu trabalho, ou no segundo ano da sua empresa, ou no segundo ano do seu casamento, é o tempo que você vai trabalhar muito. Aprenda a identificar. Estou no segundo ano do meu casamento, então vou investir muito na minha esposa. Vou investir muito no meu marido. Vou investir muito na minha casa. Vou edificar a minha casa com mais afim, com mais força. Eu estou no segundo ano do meu trabalho, naquela empresa. Eu vou trabalhar muito. Vou fazer hora extra. Vou trabalhar mais. Porque é o período de trabalhar mais. Aprenda a identificar a maneira que Deus quer que você veja sabedoria em cada ano da sua vida. Em cada área também. Em cada ciclo. Na vida da igreja é o segundo ano? Nós entramos no segundo ano, irmãos? Sim. Esse ano é um ano de quê? Trabalho árduo. Vamos liderar a célula. Vamos multiplicar a célula. Vamos batizar a gente. Vamos fazer impacto com Deus. Nós estamos num período de trabalho. Por quê? Porque Deus está estabelecendo raízes. E não há raízes sem que haja trabalho. Não há raiz sem que haja trabalho. É um tempo de você, então, perseverar no trabalho. Você vai ver que quando José foi levado cativo para o Egito, ele foi comprado por um senhor chamado Potifar. E a Bíblia menciona como é que foram esses anos iniciais ali na casa de Potifar. Nós vemos que José trabalhou muito. E a Bíblia diz que ele prosperou muito, mesmo como escravo. Mesmo morando nos Escravos Unidos. Lembrei do irmão que faz essa brincadeira. Então você percebe que é um período de trabalho, se envolva. Sabe, você está num tempo na vida da sua igreja, que é um tempo de você se envolver. Se você não está envolvido em alguma coisa, você está fora desse tempo. Deus quer contar os seus dias. Então é o momento de você se envolver.
Chega no líder da sua célula e fala, que jeito que eu posso cooperar mais aqui? Manda mensagem para o pastor e fala, pastor, eu quero servir, de alguma maneira eu quero servir. Amém? Aleluia. Terceiro ano. Segundo ano é o ano do quê mesmo? Trabalho árduo. Primeiro ano? Aprendizado. Agora nós estamos no terceiro ano. Terceiro ano é um tempo de intimidade, afinidade e de fazer alianças. Intimidade, afinidade, mas o mais importante, fazer aliança. O terceiro ano é dedicado então à construção de laços profundos. É o momento que, se você é casado, no terceiro ano do seu casamento, é o momento de você se aprofundar mais no relacionamento com o seu cônjuge. Se você está no terceiro ano do seu trabalho, é o momento de você já ter notoriedade ali dentro, reconhecimento. As pessoas também vão começar a estar mais próximas de você. Na vida da igreja, é o momento de você ter aliança. Aliança com os irmãos. Aliança de caminhar junto, de estar junto. Quem tem aliança não desiste. Quem tem aliança não abandona. Quem tem aliança está junto, mesmo no dia mau. E nós somos o povo da aliança, amém? Jesus estabeleceu aliança com seus discípulos em qual ano do seu ministério? Da cola. Terceiro ano. Terceiro ano. Porque o terceiro ano é o ano da aliança. Quem está comigo e quem que não está? No terceiro ano você vê que Judas se levanta, mas também ficam lá 11 com ele. Terceiro ano é o ano que se manifesta muitas coisas, mas principalmente se manifesta a aliança. Talvez no terceiro ano é quando você vai passar uma crise de confiança. Mas o terceiro ano é o ano que você vai ver o tanto de gente que está junto com você também. Terceiro ano, então, é o ano de você aprofundar nos relacionamentos. Na sua vida com Deus, é o momento de você se dedicar mais a buscar o Senhor. Orar mais. Ter relacionamento íntimo com o Senhor. Experimentar mais do Senhor. Como é que está meu horário aí, irmãos? Tá bom? Obrigado. Os midianitas hoje estão uma benção. Glória a Deus. Ano 4, ou quarto ano. Quarto ano é o ano do começo da frutificação. Preste atenção, irmãos. Primeiro ano é o quê? Vamos lá, gente. Vamos lá, classe. Obrigado. Segundo ano? Aleluia. Terceiro ano? E agora? Começar a frutificar. E a base bíblica é aquela parábola da figueira plantada na vinha. Na parábola, você vê que o responsável pela figueira chega no Senhor. Porque o Senhor veio até a figueira e não encontrou fruto. Isto era no terceiro ano. E o responsável da figueira fala o quê? Senhor, dá mais um ano. Quanto tempo, irmãos? Mais um ano. Se não acontecer a frutificação, o senhor pode cortar. Mas espera mais um ano. Por quê? É no quarto ano que você vai ver também no livro de Levíticos, que vem os primeiros frutos. Fala comigo, primeiros frutos. Você trabalhou 3 anos. E aí então vem os primeiros frutos. Jesus serviu no seu ministério 3 anos e meio. Na sua morte, ressurreição, vieram os primeiros frutos. E se os primeiros frutos são bons, é uma garantia que a colheita vai ser extraordinária. O quarto ano é o ano que revela, então, o início da frutificação. Qualquer empreendimento que você está, negócio, empresa, quarto ano tem que começar a mostrar frutos. Quarto ano tem que começar a manifestar os frutos do seu trabalho. No seu casamento você vai começar também a ver a manifestação de frutos. Talvez é um bom período para você começar a ter filhos. Talvez é um bom período. A não ser o Caio, porque o Caio quer ter 15. Eu acho que ele tem que começar logo, assim que casar. Né, Caio? Irmãos, o quarto ano
É o ano então do início da frutificação. Início da frutificação. Quinto ano. O ano da perseverança. E eu queria que projetasse Reis aí para mim, por gentileza. Quinto ano, irmãos, é o ano da perseverança. Quinto ano também é o ano da graça de Deus abundante. Porque o 5 na Bíblia representa compromisso, mas representa também a graça de Deus. E por que é o ano da perseverança? Porque, mais uma vez, qual que é a coisa que você é mais tentado a fazer? Desistir. Você é tentado a desistir quando? Quando tu está bem? Quando? Quando tem problema. Quando que você é tentado a desistir da sua casa, do seu casamento, quando está com problema ali? Da igreja? Hã? Por que muitos querem sair da igreja? Porque tem problema. O tempo inteiro, então, a tentação do diabo, deixa eu te dizer isso, é te tirar do ciclo. O tempo inteiro o diabo quer te tirar da conta de Deus, da forma que Deus conta. E a maneira que ele faz isso é colocando resistência e problemas para você lidar. E no quinto ano é um ano que você tem que aprender a perseverar. É o ano da perseverança. Não desista, não pare de lutar, não pare de avançar. Continue a colheita do Senhor, persevere. Aquele que pegou a mão no arado, não olha para trás, olha para frente, para a promessa, para aquilo que Deus tem. Não é tempo de olhar para trás. Nossa, naquele tempo era tão bom, o primeiro amor. Olha, lá no Brasil, aquele tempo era tão bom. Quando a gente começou, nosso casamento era tão bom. O começo da igreja era tão bom, era pequenininho, era família. Mas agora a igreja cresceu, já tem 500 irmãos, 1000 irmãos. Perdeu aquele negócio. Para de olhar para trás, filho. O que o Senhor tem para nós é ciclos que avançam. Não é ciclos que voltam, ciclos que avançam para cima, para a vontade dEle, para aquilo que Ele planejou para nós. O quinto ano, então, é o ano que você é tentado a desistir. Agora tenha sabedoria. Você está no quinto ano do seu casamento, você vai ser tentado ao quê? A desistir. E aí, então, você já sabendo dessa informação, o que você vai fazer? Se guardar, orar mais, buscar no Senhor sabedoria. Você está no quinto ano da sua empresa, você é tentado então a quê? A parar. Mas não pare, porque o Senhor tem uma bênção guardada para você ali na frente. Persevere. Sexto ano. Segunda Reis, capítulo 13, verso 15. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou o arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, ou seja, arma o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Próximo. E disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Verso 18. Disse ainda: tome as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu, volta lá, feriu 3 vezes e cessou. Quantas vezes, irmãos? 3 vezes. O que faltou nele? Próximo versículo. Então o homem de Deus se indignou. Eliseu ficou indignado. Como que o rei fez isso? Você olhando para essa história, você fica indignado? Não, por quê? Ele acertou 3 flechadas? Tá bom, consumiu os inimigos com 3 flechas. Mas Eliseu se indignou. Por que será que ele indignou? Porque ele sabia como que Deus conta. Ele sabia a maneira que Deus conta as coisas. E o que ele diz? Olha só. 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido. 5 fala de quê? Perseverança. O 6 você vai descobrir daqui a pouco. Muitas vezes, filho,
mesmo na vida da igreja, você é tentado a desistir no primeiro ano que você está aqui. Outros, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. A expectativa de Deus é que você permaneça pelo menos até o quinto ou sexto ano. Por quê? Porque no quinto e no sexto ano vão acontecer coisas extraordinárias na sua vida. O sexto ano, estou acabando, irmãos, estou acabando. Sei que os irmãos estão agitados no espírito para comer um churrasco. Eu ouvi dizer que tem muitas sobremesas aí também. O meu personal trainer é que fica chateado com essas coisas. O ano sexto é o melhor ano. É um dos melhores anos. Porque é o ano da bênção tríplice. Eu não tenho tempo de ler, mas no esboço que vai ser compartilhado na célula, vão estar os versículos lá para você ler e meditar. O sexto ano é o ano que eles experimentam de uma colheita 3 vezes maior. Quantas vezes, irmãos? Então, por exemplo, só para você sonhar junto comigo, amém? Você está trabalhando, você trabalha. Está lá no quinto ano você arruma um conflito com seu chefe. Aí você fala, não, eu vou perseverar, porque é o quinto ano, é o ano da perseverança. Vou permanecer, o Senhor vai mudar essa história, vou continuar. Não vou abandonar não, vou à frente. Aí então, chega o sexto ano. No sexto ano o seu salário triplica. 3 vezes mais. No sexto ano da sua empresa rende 3 vezes mais. No sexto ano do seu casamento está melhor 3 vezes mais, aleluia. No sexto ano você vai ver que os seus filhos estão desenvolvendo 3 vezes mais rápido. Então você percebe que o sexto ano é o ano da bênção tríplice. Mas só chega na bênção tríplice quem persevera até o sexto ano. Sim ou não? E por que a bênção é tríplice? A bênção é tríplice para que ela seja tão abundante que ela dê para o sexto ano, para o sétimo ano e para o oitavo ano. Mas a contagem de Deus é até qual ano? Vocês estão comigo, gente? 7. Por que então que Deus está dando uma bênção de tal maneira que Ele está me dando uma bênção que vai durar até o oitavo ano? Porque a cada ciclo Deus te prospera mais. Cada ciclo que você entra, cada novo ciclo que você entra, você chega cheio de mais unção, cheio de mais vida, cheio de mais prosperidade, cheio de mais bênção do Senhor, mais bênção, mais autoridade, mais revelação. Então o sexto ano é o ano da bênção tríplice. Então aprenda a identificar em que ano que você está. Mas e o sétimo, pastor? O sétimo ano é o ano do descanso. Em Israel, no sétimo ano, eles tinham 1 ano de férias. Não se semeava, não se arava a terra, 1 ano de férias. Quando você tem 15 dias de férias, você já acha bom. Imagina 1 ano de férias. 1 ano sabático. Talvez você nunca teve a oportunidade de tirar 1 ano sabático. Eu te aconselho, tire. É bênção. Primeira vez que eu vim morar nesse país, eu tirei 1 ano sabático com a minha esposa. Eu era servidor público de carreira, pedi licença e vim para cá ajudar a plantar a videira lá no sul, com o pastor Márcio. Ficamos aqui 11 meses, 15 dias. Minha esposa engravidou. Olha só a frutificação, velho. Engravidou do Estevão. E na contramão de todos, nós fomos para o Brasil, porque a gente queria ter o filho lá no Brasil. E fomos para o Brasil. E ficamos lá mais um período, depois voltamos. Então, o tempo sabático é o tempo do descanso. Isso de forma literal. Mas isso aqui também aponta para a obra do Senhor Jesus. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado, o nosso sabá, o nosso descanso. Toda obra que você vai realizar em Deus é a partir do sábado. É a partir do descanso. Toda obra que Deus te coloca é a partir do descanso. Então você não trabalha para ser aceito diante de Deus. Você recebe pela fé
a aceitação por meio do nome do Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sangue, que fez todo o trabalho, e a partir de agora, você descansa na obra consumada dele, e começa a viver a sua vida e caminhada cristã. Então você não fica trabalhando para conquistar a Deus, olha, eu vou jejuar, eu vou orar, e aí Deus vai me aceitar. Não, porque o Senhor já me aceitou, eu jejuo e oro para buscar Ele. Você percebe a diferença? Nós vivemos então no descanso. Se você não está vivendo no descanso, seus anos não estão sendo contados. Você tem que aprender então a viver no descanso. O que é descansar? Segundo a Bíblia, é confiar no que o Senhor já realizou na cruz, que é suficiente. Você não pode acrescentar nada. Quem está no 7º ano em alguma área da sua vida, você está experimentando da bênção do ano anterior, a bênção tríplice. E Deus te deu tanto, que quando Ele começar um novo ciclo, você já vai ter o sustento para iniciar um novo ciclo. Vamos ficar de pé? Tantas coisas eu tinha para compartilhar com vocês, mas vocês não podem suportar agora. Pessoal da iluminação. Irmãos, o Senhor Jesus está presente em cada ciclo da nossa vida. Em cada ciclo do seu trabalho, na sua família, na sua vida espiritual, Ele está presente em cada ciclo. E como eu disse no início da pregação, nós temos que aprender a olhar para Ele, a vê-lo. O primeiro ano é o ano do aprendizado. O primeiro ano é o ano que nós declaramos que é o Senhor que nos ensina. O Senhor é que nos dá sabedoria. O Senhor que me ensina nesse trabalho. O Senhor que me dá sabedoria para relacionar nesse trabalho. O Senhor é o nosso aprendizado. O segundo ano é o ano do trabalho. E o segundo ano, então, representa o Senhor trabalhando também na sua vida. Sabia que Deus está trabalhando na sua vida? Sabe para quê? Para te tornar uma pessoa mais simples. Fácil de lidar e relacionar. Porque nós somos complicados demais, irmãos. Nós somos cheios de coisas. E quando nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando pior ainda. Mas eu sou novo. Mas nós vamos ficando complicados. E quando Deus trabalha, Ele te simplifica. Para você ser fácil expressar Cristo na vida das pessoas. Terceiro ano é o ano do quê? Da aliança. Aliança, lembre disso. Não faça alianças antes dos 3 anos. É sabedoria de Deus. Faça alianças a partir dos 3 anos. Porque você já comeu 1 quilo de sal, como diz a minha esposa. Você já percebeu as falhas do outro. Você já viu que ele também falha igual a você. Você sabe o jeito que ele age. Então você não vai ficar chateado com muitas coisas. Terceiro ano é o ano da aliança. Jesus é a nossa aliança. A aliança que nós temos hoje é por meio do sangue. Quarto ano é o ano do que mesmo, irmãos? Primeiros frutos. Primeiros frutos. Eu esqueci de mencionar algo. Mas os primeiros frutos não eram de quem plantava. Os primeiros frutos eram dedicados ao Senhor. Aprenda no quarto ano a dedicar ao Senhor tudo aquilo que tem frutificado nas suas mãos. E Jesus é a nossa frutificação. Quarto ano é para você lembrar que Jesus é a nossa frutificação. Ele foi o primeiro fruto, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar. E se Ele ressuscitou, tem que ser uma certeza no seu coração que você também vai ressuscitar. Porque os primeiros frutos dizem a respeito da colheita completa no 6º ano. Quinto ano, o ano da perseverança. Você pode dizer, o Senhor é a minha perseverança. É por causa do Senhor que nós perseveramos. É por causa do Senhor que nós não desistimos. É por causa do Senhor que estamos casados. É por causa do Senhor que cuidamos dos nossos filhos. É por causa do Senhor que trabalhamos. É por causa do Senhor que vivemos.
Então o Senhor é a nossa perseverança. Perseverança. Mas o 6º ano é o ano mesmo da bênção tríplice. É o ano da frutificação completa. Ele é a nossa bênção tríplice. O Senhor Jesus é a nossa bênção completa. Ele é a nossa bênção completa. E o 7º ano? O ano do descanso. O ano do descanso. Queria que você fechasse seus olhos. E você com o Senhor agora, meditasse, percebesse em que ano você está em cada área da sua vida. E a primeira oração que eu queria que você fizesse é falando: Senhor, eu quero dedicar cada ano dos meus ciclos ao Senhor. Senhor, me ajuda a viver com sabedoria perante o Senhor. Ensina-me, Senhor, a contar os anos. Pode orar isso? Você pode dizer isso para o Senhor? Ensina-me a contar os meus anos. Ensina-me a contar os anos diante do Senhor. Senhor, me dê, Pai, em nome de Jesus, aprendizado. Me dê, Senhor Jesus, perseverança. Me dê, Senhor Jesus, frutificação. Me dê, Senhor Jesus, em cada ano do meu ciclo de 7 anos. Oh, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor já preparou para cada um deles. Pai, em nome de Jesus, abençoa os ciclos, oh Pai, que os meus irmãos têm diante do Senhor. Os ciclos da sua vida espiritual, os ciclos do seu ministério, os ciclos do seu trabalho, os ciclos, ó Pai, do seu casamento, da sua família, de cada área da sua vida, os ciclos dos filhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e declaramos que o Senhor é quem governa as nossas vidas. Nós vivemos debaixo do governo do Senhor em nossas vidas, e é o Senhor que conta os nossos anos. Oh Pai, nós somos, ó Pai, aqueles que fazemos memória diante do Senhor em cada ano que passamos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Talvez você está me ouvindo de casa, ou até mesmo aqui, e não tem certeza se seus anos estão sendo contados diante do Senhor. Eu preciso te dizer e te lembrar que a contagem começa a partir do novo nascimento em Cristo Jesus. No dia da Páscoa, a Bíblia fala que a Páscoa era celebrada no mês de Abib. No 14º dia. Abib significa florescer. No dia que a Páscoa é celebrada, ou a salvação entra na sua casa, você começa a florescer diante de Deus. E daqui a pouco, você vai começar também a frutificar diante dele. Se você quer ter seus dias contados diante do Senhor, põe a mão no seu coração. Repita essa oração comigo. Se você já fez essa oração antes, não tem problema, pode repetir. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro e creio que o Senhor, na cruz do Calvário, morreu pelos meus pecados, recebeu o meu juízo, a minha maldição, as minhas enfermidades, e o castigo que era meu estava sobre o Senhor. E agora, pela fé, eu recebo paz, reconciliação, anos redimidos diante do Senhor e na tua presença. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua obra consumada e declaro que os meus anos serão contados todos diante do Senhor para a tua glória, em o nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Estenda a sua mão, deixa eu abençoar a sua semana. E ao fazer isso, nós estamos encerrados nesse momento do culto. E antes de sair, depois que orar, dê um abraço em 2 ou 3 irmãos, abençoa a vida dele, amém? Ao sairmos, aqui no corredor, tem alguns irmãos vendendo umas camisetas temáticas, abençoadas. Depois dá uma olhada, e nós vamos comer ali juntos, ter um jantar juntos. Depois teremos um momento também para comer a sobremesa, aleluia, glória a Deus. Também os irmãos prepararam ali um parabéns para a Helena, filha do André e da Gerce. Vamos orar então. Estenda suas mãos. Pai Santo, que o Senhor conceda aos teus filhos hoje coração sábio, que haja sabedoria da parte do Senhor sobre eles, para que nesta semana eles já percebam a sabedoria entrando no coração deles, e Pai, eles estejam
com os anos sendo redimidos perante o Senhor. Todos os anos que eles foram, ó Pai, perdidos, anos que foram fora da Tua presença, anos que o gafanhoto consumiu, sejam restaurados pelo poder do nome de Jesus. A partir dessa semana, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa semana os meus irmãos, guardamos eles agora, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu lembrei de algo, abaixa só um pouquinho que eu estou gritando. Queria pedir para que a igreja orasse agora, pela vida de uma irmã preciosa da nossa igreja. Ela foi diagnosticada com uma doença grave, ela chama Lilian, é da célula do Benjamin, da Daça, ela é esposa do Neto, e hoje, ao vir para cá, ela não conseguiu sair de casa, e eu creio, irmãos, que o Senhor pode curá-la nesse instante. Eu queria que você então intercedesse agora, orasse pela Lilian nesse momento, liberando cura sobre ela. E se você a conhece, gostaria que você mandasse uma mensagem de fé para ela, uma mensagem da parte do Senhor para ela, assim que você puder. Feche seus olhos, vamos orar pela Lilian. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos e concordamos agora com a cura da Lilian, com a cura completa sobre a vida dela. Toda doença degenerativa agora seja retirada, removida da sua vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o sangue do Cordeiro seja aplicado agora sobre esta enfermidade, e ela saia em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos o seu corpo, declaramos que o seu corpo é são, é perfeito, é saudável. Declaramos que você recebe saúde, vigor e força agora, e é guardada pelo poder do nome de Jesus Cristo. E declaramos também que toda incredulidade e medo sejam lançados agora fora, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, irmãos, estamos encerrados, aleluia. Vamos ter um tempo ali de comunhão agora.